Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos aí hoje para mais um bate-papo. Primeiramente, quero agradecer a todos os membros, as colaborações que têm feito aqui no canal, a você que comenta, a você que já se inscreveu, e quem está novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Esse canal fala sobre poder pessoal, essa reforma interior, maneiras de viver melhor e também sobre os arquétipos, né? Sobre esse modelo, esse molde, sobre esses códigos que nos acompanham. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os códigos. E o código que eu queria trazer hoje é sobre não viver uma vida falsa. Às vezes a gente tem, por uma questão social, por uma questão de ética, a gente tende a ter um comportamento, a fazer sala. Mas afinal de contas, como a gente pode ter um comportamento que não nos agrida interiormente, que a gente consiga ter um relacionamento com as pessoas de uma maneira mais real, mais sincera e mais honesta? É claro que aqui você já conhece esse jargão de que primeiramente você começa com a honestidade interior. Ou seja, você tem alguém que tem que ser honesto, primeiro é você mesmo, você mesma. Você tem que ser honesto consigo mesmo. Ou seja, para ser honesto com as pessoas do lado de fora, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Mas isso é uma coisa simples, todo mundo fala, é um processo que para mim também soa como um viés que já não serve. Eu quero saltar de etapa, eu quero pular de etapa. Eu entendo que a parte mais difícil é a parte prática, porque nós estamos acostumados primeiramente a fazer sala. E toda vez que a gente se agride, escutando alguém que não quer, ou seja parente, ou seja um colega de trabalho, mas você vai ser mal educado, entendeu? A gente tem essa nuance de tipo não querer tomar nossas atitudes, mas ao mesmo tempo a gente não quer parecer ser rude ou ser mal com a pessoa. E de fato, nós não precisamos deixar de ser elegantes para se posicionar. A grande questão é que quando você tiver tido uma conversa nesse nível mais difícil, eu sugiro para você que você comece a refletir sobre aquela conversa que você teve. E você vai ser deselegante com a pessoa? Não. Você simplesmente vai produzir uma vida de um jeito que aquilo não aconteça mais. Ou seja, você vai criar uma estratégia de vida para que realmente aquele momento não venha a ocorrer novamente. Porque não é justo também a pessoa ter o jeito dela e você, de certa maneira, maltratar ela e ela não entender exatamente o porquê. Nós não precisamos falar o porquê, mas a gente pode muito bem estar usando o código da estratégia no dia a dia para mudar o fato de ter que estar com aquela pessoa, porque não está agregando valor. E você tem que ser sincero com isso. Aquela conversa não está agregando valor, você não está evoluindo. Pelo contrário, algumas conversas trazem uma involução, né? Às vezes você tem uma pessoa que ela tem um grande futuro pela frente, mas por se envolver com pessoas erradas, ela acaba não progredindo, ela acaba estagnando. E aquelas pessoas que estão ali em volta, para elas aquilo tá bom. Elas chegaram no limite delas, então elas querem estar ali. Então tudo bem, e daí? Quem somos nós para cobrar alguma coisa de alguém? Não é verdade? A pessoa gosta daquele estilo de vida, ela quer estar ali, tudo bem. Se não é o seu caso, comece a criar situações para que você esteja no lugar certo, com as pessoas certas. Porque o código do viver de maneira falsa nos leva vamos dizer assim, a verdadeiros desastres emocionais, a perder a saúde, porque você começa a lidar com pessoas difíceis por muito tempo, aquilo vai te cansando, aquilo vai estressando você, e talvez você já possa até relatar aqui que você já teve um tipo de contato em que você forçosamente vivenciou um comportamento falso. Todos nós já aconteceu isso. A grande questão é que quando você cai a ficha, o segundo ponto que eu quero tratar com vocês é sobre a sublime arte de ficar em silêncio. Muitas vezes as pessoas estão falando, estão empolgadas, estão entrosando aquele assunto e você acaba ali no meio daquela conversa
falando de coisas que no fundo você não gostaria de falar, não gostaria de estar. E tudo isso é um código. E isso vai decompondo o seu arquétipo principal, que é o objetivo máximo que você quer para você. Você quer chegar a algum lugar. Você quer aprender a atingir esta autoimagem positiva, essa autoimagem elegante, essa imagem forte, charmosa, vamos dizer assim, persuasiva, com um certo magnetismo pessoal. Quem não quer um pouco mais de si mesmo ou de si mesma? Eu acredito que sim, que você queira, porque eu sinto que eu quero. Quem não quer isso, né? Afinal de contas, você quer ser compreendido. E se quando eu falo que o poder pessoal é um dos maiores pontos que você tem, é saber se colocar, é saber falar e que as pessoas possam sentir o que você está falando. Então, quanto mais sincero você é, mais aquilo aumenta o poder de persuasão, de entendimento, das pessoas criarem. Por exemplo, você vai aconselhar alguém. Quando você está falando de forma falsa, ou seja, você fala uma coisa que no fundo você não faz, isso não tem potência. Aquela pessoa acaba não mudando tanto quanto você imagina. Agora, quando você faz aquilo que você está falando, é outro poder. Quando você é um especialista naquilo que você está falando, é outra competência. A pessoa sente. Por exemplo, se você fala de alguma coisa e você tem entusiasmo, a pessoa fica entusiasmada. Ela chega a tomar uma decisão de ir numa direção que você está indo devido ao seu entusiasmo, devido ao seu otimismo, devido à sua esperança. E olha que eu falei alguns códigos aqui, né? Códigos que são importantes a gente estar incorporando em qualquer forma arquetípica que a gente esteja, vamos dizer assim, vivenciando num determinado momento da vida. E a gente vai trocar de nuances, né? Trocar de papel ao longo da vida, mas é importante que você entenda que quando eu tenho que tirar alguns códigos, um dos que eu preciso tirar é esse. Porque a falsidade, ela se aproxima muito com o código da mentira. E a mentira é uma coisa assim que ela não leva a lugar nenhum. Ela pode no momento solucionar alguma coisa, mas ela acaba lá na frente que nós aprendemos muito mais com a realidade, com a verdade, do que com a mentira. A gente acredita assim que a gente evita o problema, mas se a gente continuar com aquilo, a gente vai criar um círculo, uma espiral de mentira, que vai acabar levando à realidade. E isso, quando chegar no centro, será desastroso. Agora, eu nem digo como mentira quando a gente tem essa coisa do comportamento social aceitável. Eu coloco como código de falsidade porque é falso, é uma ilusão criada por você mesmo ou por você mesma no ambiente para tolerar o que está acontecendo. E a questão não é como lidar com aquele ambiente. Muita gente assiste vídeo, fala sobre como lidar com aquela situação. E se eu te trouxesse a questão de que não precisa existir aquele momento, aquela realidade. Você pode criar outro ambiente. E nesse outro ambiente as coisas podem acontecer de outra forma. Você já parou para pensar nisso? Determinadas situações elas acontecem porque você se colocou ali. E ali você tem que fazer aquela média, aquela sala. Agora, se você tem um comportamento correto, você vai estar com pessoas boas, com as pessoas que agregam um certo valor, que dão continuidade a si mesmo e você a eles. Faz uma extensão de seus argumentos. Aquilo gera um prazer de relacionamento. E tudo isso é muito bom. Agora, não queira viver uma vida falsa, com aparência falsa, com um status de vida social que você não tem e não quer. Muita gente, apesar de ter dinheiro, não gosta de vivenciar, às vezes, aquele ambiente com aquelas pessoas que têm aquele dinheiro. Prefere, às vezes, ambiente mais simples, pessoas mais simples. E não é porque você tem dinheiro que você é obrigado a viver naquele outro contexto.
né? Também é o contrário, cabe a você, se você não gosta do ambiente que você está, batalhar por outro ambiente melhor, em que as pessoas estejam dentro da vibe, dentro do nicho que você escolhe de assunto. Se você é uma pessoa que gosta de esporte, você vai estar entre aqueles que gostam de esporte. Estar entre aqueles que não gostam de esporte e você estar ali conversando com eles sobre aqueles outros assuntos, vai soar. Imagina, você faz dieta e de repente você está no meio de pessoas que só falam de comida, só falam de culinária, de comer em tal restaurante, aquele outro, aquele assunto. Aí você vai, quando eles olharem para você falar alguma coisa, você fala, não, eu faço dieta, eu como isso aqui. A pessoa vai falar, nossa, mas estamos falando de prazer, de culinária, de comida, e essa pessoa me vem falar de dieta no momento. Então você vê, não rola um assunto com o outro, né? Esportistas, né, radicais, né, aí vão falar com outros que não gostam de se arriscar, não fazem esportes. Então assim, às vezes você está naquele momento com aquelas pessoas, acredito que você já entendeu também, né? Você está naquele momento com aquelas pessoas, mas tudo bem. Faça de tudo para depois não estar novamente. Não tenha mas aquela pessoa, ela é tal pessoa influente, tal pessoa sabe. Não perca seu tempo com isso. Não é isso que vai trazer para você as coisas que você deseja. É ter uma boa capacidade vibratória. É carregar os códigos certos e você terá tudo o que você precisar e atrairá também tudo que você quiser. Porque com o código certo, as pessoas te entendem. Porque não fala assim, que por exemplo, uma pessoa que quer ser a águia, mas dentro de um ambiente que tem outras águias. Aí você vai entender o que eu estou falando de uma forma arquetípica. E aí você vai querer ser uma águia aonde tem outras águias. E aí, como que esse chefe águia, quando ele vê você com uma águia em cima da mesa, vai te ver? Ele vai falar, putz, esse cara tá usando a águia. Esse cara vai se tornar poderoso. Esse cara vai se tornar obstinado, focado. Esse cara vai me derrubar. Então eu vou derrubar ele enquanto ele é fraco. E assim funciona o mundo dos arquétipos. Agora, você pode, no ambiente certo, utilizar as coisas certas. Agora, lá, às vezes em outros ambientes, se você utilizar, mas assim, Carlos, isso não soa falso também? Não, desde que você esteja usando o código da estratégia. Se você está tendo uma estratégia na vida, é que eu falo sempre para vocês, siga o plano. Não conte o plano para outras pessoas que não têm nada a ver, que não agregam valor. Pessoas negativas, pessoas que são desanimadas, aliás, pessoas fracassadas. Se você contar seu plano para elas, elas vão dar risada e vão dizer que não vai dar certo e que é uma bobeira o que você está fazendo. Agora, quando você fala para as pessoas certas, elas agregam um valor ao assunto. Então, cria uma estratégia. A minha estratégia é, olha, não contar 100% do que eu faço, dos meus sonhos, dos meus planos. Para o outro é ridículo. Porém, quando você estiver lá, realizado, e as pessoas acabar vendo aquilo, elas vão sempre querer achar um defeito, né? Porque elas são falsas com elas mesmas. Ou seja, quando eu sou sincero, eu falo assim, puxa, aquela pessoa trabalhou. Não foi sorte, ela trabalhou mesmo. Ela trabalhou duro. Eu consigo enxergar a realidade. Eu não crio fantasias para justificar a minha incompetência, a minha falta de dedicação, a minha falta de resiliência, a minha falta desses códigos importantes que às vezes precisamos ter e não fazemos. Portanto, procure meditar um pouco se a sua vida tem algum momento falso. E se tiver, como fazer para evitar e retirar isso da sua vida? Eu gostaria agora de saber a sua opinião sobre isso. Dá para você colocar um pouco sobre o que você pensa aqui nos comentários, para que a gente possa entender melhor e os outros também possam compreender melhor se você trabalha esses momentos, o que você faz para evitá-los. Talvez seja importante para outros aqui conhecer um pouco dos seus pensamentos também. Serenidade profunda em seu coração. Vou encerrando por aqui. Gratidão por sua presença. Eu me torno você.